Olá, sou Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos ao segundo capítulo da websérie Visão Tecnohumanista. No capítulo anterior, você conheceu um pouco mais sobre a Wilson Sons. Neste capítulo, vamos conversar com a Flávia Carvalho e entender melhor quais são os seus desafios de negócio. A Flávia é a gerente geral de negócios de agenciamento marítimo. Tem mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de projetos e sistemas, gestão de processos e transformação digital com ênfase no segmento marítimo. Ela tem formação em Ciências da Computação e possui MBA em Gestão de Negócios pela FGV. Olá, Flávia. Prazer em falar com você novamente. Olá, Márcio. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. Flávia, nesse nosso bate-papo eu tenho algumas dúvidas. No capítulo anterior, a gente viu na sua apresentação que a Wilson Sons tem mais de 180 anos de história. Qual é o segredo para vocês para seguir por tantos anos em um mercado tão competitivo? A gente fala que a gente está sempre em movimento, né? A gente não para. Apesar de termos 180 anos, é uma empresa que está sempre olhando para o futuro, está sempre vendo onde a gente pode melhorar, sempre desafiando o que o status quo, como a gente pode melhorar, como a gente pode evoluir. É uma empresa que é resiliente, a gente sabe que tem que evoluir sempre, a gente sabe que tem que se adaptar às mudanças e a gente não vai ficar parado. Então, acho e é uma empresa formada de pessoas muito criativas, de pessoas que gostam de trabalhar na empresa, pessoas que se dedicam. E eu acho que isso é fundamental para fazer uma empresa ter sucesso por tantos anos. Excelente receita. O transporte marítimo talvez seja o meio de transporte mais antigo da história da humanidade. E, sem dúvida, é o mais importante, porque através dele circula por todo o mundo as commodities, grãos, petróleo e também carros, bens de consumo, enfim. Eu queria que você me dissesse se esse mercado, por ser tão antigo, ele é um mercado tradicional ou conservador. Márcio, então, a gente pode dizer que quando a gente olha para o segmento marítimo, né, e a gente vê os grandes navios, a gente tem hoje navios aí que carregam 20 mil containers, né? São navios enormes, plataforma de petróleo, muita tecnologia nesse setor, nesse segmento, né? Então, é um segmento de mercado que ele é muito inovador, ele tem muita tecnologia. Mas a gente não pode deixar de ressaltar que para o agenciamento marítimo, a forma ainda como a gente faz negócios, né? E eu acho que muito porque a gente faz muita interface com várias autoridades brasileiras, com os nossos órgãos governamentais, né? A gente ainda tem uma forma muito tradicional de fazer as coisas, né? Então, a gente lida muito com pessoas tradicionais ainda do segmento. Então, eu posso dizer que a gente ainda é muito tradicional em algumas formas de fazer negócio, principalmente dentro da agência marítima. Antes de fazer a próxima pergunta, eu quero abrir um espaço aqui para mencionar um ponto que me pareceu extremamente relevante. Empresa longeva, mercado tradicional, setor com a maior parte de seus trabalhadores homens, e por que não dizer, talvez um porto, né, seja um ambiente talvez hostil para as mulheres, e contudo, uma mulher na liderança. Parabéns, Wilson Sons, pela atitude e parabéns a você pela sua competência, porque independentemente do sexo, não se chega a um posto executivo sem competência. E nesse cenário que a gente desenhou, eu imagino que você tenha tido que demonstrar o dobro ou mais. Você quer comentar algo a respeito? Então, é sempre um desafio
para nós mulheres, né, a gente estar dentro do mercado primeiro está dentro do mercado de trabalho, eh, fazendo sucesso cada vez mais com, com cargos e postos mais altos em todos os segmentos, mas dentro do marítimo, de fato, é um desafio, né, a gente normalmente as pessoas com quem que chegam a cargos mais altos, né, ou que estão na liderança e no comando, de algumas entidades, são normalmente homens e que vieram daquela formação da marinha, né, são oficiais, comandantes, ex-comandantes, então é um ambiente extremamente masculino, é um ambiente hostil. Eu agradeço muito ao Wilson, eu acho que esse é a gente estava falando da empresa ser, né, ter tanto sucesso por tanto tempo, eu acho que é isso, a gente olha e a empresa me deu essa oportunidade, não viu nenhum problema em ser uma mulher liderando, eu aceitei o desafio, claro que eu tenho todo o apoio da alta direção da empresa, mas a Wilson aposta nessa diferença, aposta, né, em diversificar e independente do sexo. Agora, é claro que sim, que como mulher, já passei por algumas situações não constrangedoras, eu não diria constrangedoras, mas a gente vai aos poucos quebrando o gelo, aos poucos se posicionando e conquistando o nosso espaço. Eu tenho que entender e tive que entender que a gente lida com culturas diferentes, então quando eu estou no porto, eu tenho, né, a nossa cultura que está ali, né, são pessoas da nossa nacionalidade, com uma cabeça, que pensam um pouco parecido com a gente, mas eu estou atendendo um navio, muitas vezes com uma tripulação filipina, com uma tripulação indiana, com um comandante chinês, com comandante japonês, que são culturas muito diferentes da gente, né. Em alguns momentos, quando, eu fui a bordo, e eles percebem, né, que tá chegando algumas mulheres a bordo, né, ou eu com minha equipe, você sente um certo movimento, assim, porque eles acham diferente ter uma mulher indo a bordo. Mas eu acho que faz parte, de a gente quebrar essa cultura, quebrar esse gelo que existe, a gente vai ganhar nosso espaço no mercado, a gente tem que se posicionar de uma maneira firme, sim, né. Eu conto que uma vez eu fui a bordo e a primeira coisa que eles falam assim: "Nossa, uma mulher a bordo?" Eu falei: "Sim, uma mulher competente, inteligente, assim como todos vocês". E nesse mesma hora, quando você dá uma resposta, você percebe que existe, ali não existe uma falta de respeito. Nunca passei por nenhum momento de falta de respeito pelo fato de eu ser mulher. Mas é claro que num ambiente masculino a gente tem que sempre provar o dobro. Mas nós somos muito habilidosas e a gente vai conseguindo aos poucos conquistar o nosso espaço e mostrando a nossa competência. As mulheres estão crescendo nesse segmento, né? A gente tem algumas entidades no Brasil que tratam só das mulheres no shipping, né? Existe um grupo chamado Woman in Shipping, só de mulheres do segmento, e a gente vai aos poucos quebrando esse gelo, aos poucos mostrando nossa competência, o nosso valor, e aí conquistando o nosso espaço. Mas eu nunca passei por nenhum momento constrangedor, mas a gente tem que entender que sim, é um ambiente masculino e a gente tem que respeitar culturas diferentes, mas mostrar nosso trabalho, nossa competência, de uma forma muito leve, que aos poucos tudo vai se adequando, se adaptando. Fantástico. Nos conhecemos há pouco tempo e eu já sinto o maior orgulho de você. Parabéns. Agora eu Obrigada. quero falar sobre, agora eu quero falar sobre o agenciamento marítimo, que é a área que você lidera, né? Uma agência marítima é um hub, um agregador de diferentes players do mercado e entidades públicas, né? Normalmente, as atividades intermediárias que conectam diferentes interlocutores sofrem muita pressão de toda a cadeia, de todos os lados. E em tempos de transformação digital, então, sofrem até o risco de desaparecer em alguns casos, né? Como despachantes, corretores de seguros, enfim, né? E assim por diante. Você sente que o agenciamento marítimo ele corre algum risco? E se existisse esse risco, qual o papel da tecnologia para evitá-lo?
Márcio, já tem uns 15 anos que eu respondo essa pergunta, né? Eu falo que há 15 anos que todo mundo diz que o trabalho do agente marítimo vai acabar. De fato, eu acho que acabar não é a palavra. Ele vai se transformar, assim como tudo está se transformando, né? A gente tem um grande valor que é ter acesso a várias fontes de informação e ter que passar essas informações para aqueles que nos contratam de forma muito rápida, eficiente, e assertiva, né. Então, esse é o nosso valor, a gente tem que ser um parceiro de negócios para o nosso cliente, né, para quem tem ali o dono da carga ou o dono ou o dono do navio. Eu acho que o trabalho, ele vai se transformar, a gente vai deixar de ser meramente o despachante, né, a pessoa burocrática de fazer trabalhos transacionais. Eu acho que esse, assim como na agência marítima, como em qualquer outro segmento, ele vai se transformar, né, ele vai passar por esse momento de transformação digital e a gente tem que estar preparados para isso. E preparados pensando em como eu posso agregar valor para a tomada de decisão do meu cliente. Eu acho que esse é o que a gente tem de maior valor. A gente tem acesso a muitos dados, a muita informação. Então, como é que eu faço? Como é que eu tiro o melhor disso para ser um parceiro estratégico do meu cliente? Esse que eu acho que vai ser a grande transformação do trabalho do agente marítimo. A gente vai, de fato, deixar de fazer os trabalhos transacionais? Sim, assim como vários negócios, vários segmentos de negócio vão deixar de ser também, porque a transformação digital vai chegar para todo mundo, né? A tecnologia está aí para todo mundo e a gente sabe que vai mudar. E eu tenho certeza que a gente não deixa de existir, mas a gente vai ter que se posicionar de uma forma diferente, trabalhando de forma mais estratégica. Perfeito. O que vimos até aqui em nossas pesquisas é que este é o segmento, como a gente comentou, tradicional, conservador, muito competitivo e fechado. Sem dúvida, o serviço que vocês prestam é necessário e alguém vai ter que fazê-lo. A dúvida é quem e como. Em minha opinião, é fundamental diferenciar-se. Então, minha pergunta é: como diferenciar um serviço que acabou se comoditizando nos últimos tempos em um mercado tão competitivo e tradicional como esse? Então, a gente tem um mercado muito tradicional, onde os negócios ainda são fechados no relacionamento com os clientes, né? De uma forma, ainda precisamos ter o contato com os clientes. Como você falou, é um segmento muito fechado, muito competitivo, onde é muito difícil demonstrar o valor de estar trabalhando com uma grande empresa, é muito difícil demonstrar o valor de se diferenciar nesse mercado, e é exatamente esse o meu desafio e essa a minha dor. Como fazer isso? Como demonstrar para os clientes e para o mercado o meu diferencial? Como me valorizar num segmento num segmento de commodities, né? Já está todo mundo muito parecido, muito igual. Como ofertar um valor diferente? Essa é a minha dor e esse é o meu desafio. Ok, nada simples, mas desafio aceito. E agora, depois desse bate-papo aqui com a Flávia e receber esse desafio, a cabeça já começou a trabalhar aqui numa série de questões que temos que nos aprofundar e pesquisar para desenvolver a solução para a Wilson Sons, de como se diferenciar. Mas, antes de falar sobre solução, de como podemos ajudar a Wilson Sons a se diferenciar em um mercado tão competitivo e tradicional, teremos que falar sobre duas características fundamentais para empresas que atuam como em setores intermediários. Eu vou preparar um material para vocês e trago isso no próximo capítulo. Então não perca essa pílula de conhecimento que chamamos de Momento Beda e será sobre 2 direcionadores da tecno-humanização: flexibilidade e excelência. Fiquem bem e até o próximo capítulo. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital,
conectando pessoas com inovação e tecnologia. Palo Alto Networks, líder global em segurança cibernética. Este programa é uma idealização e produção BNSK. E aí, pessoal, vocês estão gostando do conteúdo, de toda essa jornada? É importante para a gente saber a sua opinião. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você está pensando, se isso está sendo válido, se está agregando para você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.